eu agradeço o convite, o pastor Ronildo, todo mundo que já me abençoou, fui muito abençoado já nesse início. E a primeira cena que me tocou foi justamente a entrada dos pomeranos. Podemos falar casal, sabendo que não é casal, mas daquela família pomerana. Porque nossa cidade, a cidade de vocês, esse estado, o Brasil, tem tido uma herança de portas abertas. Há 60, 70, 80 anos, eram os pomeranos que estavam chegando. E eles foram recebidos de portas abertas. E depois os japoneses, depois, e tantos, e tantos, e tantos, quantas etnias temos no Brasil. Então, quando a gente fala hoje de graça sem fronteiras, e eu parabenizo a escolha desse título, porque de fato a graça de Deus não tem fronteira. Jesus desceu da sua glória, veio entre nós, rompeu todas as fronteiras. E agora, então, a minha pergunta, que vai ser hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite, aonde estão as fronteiras? É sobre isso que eu gostaria de falar. Aonde estão as fronteiras? Existe um povo que tem crescido muito nos últimos anos. Esse povo é uma nação, ele é muito diversa. Ele é formado por milhões de pessoas. E este povo, ele não é originário de uma só região. Aliás, ele não é nem só uma etnia, são centenas de etnias, são milhões de pessoas. Só que eles estão se constituindo num povo, que a gente pode falar uma nação, a nação dos refugiados. Então eu quero fazer essa pergunta, onde estão as fronteiras? Com base não somente na nossa base bíblica, que nós vamos ler a palavra e vamos estudar o que Deus tem a falar para nós sobre isso, mas também com o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Então, meu computador está aqui, vou ficar mais desse lado. Obrigado aos irmãos que já colocaram a água aqui. Vou fazer de tudo para não derrubar. E eu quero dizer para vocês algumas informações sobre esse novo povo que está surgindo, né? Primeiro, falar de um fenômeno que é, desde que o mundo é mundo, a gente ouve falar do quê? Migração. Os migrantes não começaram agora, a questão de sair de uma terra para outra não começou. Aliás, tem algum personagem bíblico, lembra lá em Gênesis, que migrou? Lembra de um? Tem vários. Lembra de um? Abraão. Abraão recebeu uma ordem de Deus para fazer o quê? Sai da tua terra, do meio da sua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa ordem é uma ordem migratória, para que Abraão migrasse, saísse da sua terra. Então, é um fenômeno histórico, é um direito humano. Na Declaração dos Direitos Humanos, está lá, artigo 13.2, toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Esse é um direito humano. A Declaração dos Direitos Humanos foi constituída em 1948, 50, logo após a Segunda Guerra, justamente para garantir que pessoas não sofressem mais com aquelas terríveis coisas da guerra. Mas, infelizmente, apesar dessa declaração, ainda existe muita gente sendo perseguida. Quais são as causas da migração? Por que as pessoas saem de suas casas? Bom, por N motivos. Pessoas migram por conta da urbanização, porque as cidades vão crescendo e serviços médicos, educação, trabalho, não se encontram mais no interior, não se encontram mais em muitos lugares, o trabalho migra, então as pessoas saem por causa da urbanização, vão atrás de melhores oportunidades, por causa dos avanços tecnológicos, desastres naturais. Quem se lembra do terremoto, último terremoto no Haiti, lembra-se? Milhões de pessoas foram afetadas, mas aqui no Brasil, nós já recebemos mais de 80 mil haitianos, frutos dessa migração. Por quê?
Por conta do desastre natural, o país foi devastado, uma pobreza que já existia se multiplicou, ficou muito pior, e as pessoas então saem, mas não só por causa do terremoto. Existe um fenômeno hoje na África chamado desertificação. Já ouviu falar isso? O deserto está crescendo. E quando o deserto avança aonde havia cidades. Então as pessoas que nasceram naquele lugar onde tinha água, agora não tem mais, agora é deserto, o deserto está avançando. E eles têm que sair. Além dos desastres naturais, guerra, criminalidade, a gente nem precisa falar, fanatismo religioso, então há muito fanatismo. Nos últimos 10 anos o fanatismo tem crescido, não só o fanatismo islâmico, mas o fanatismo hindu. Talvez você não saiba, mas existe um movimento radical dentro do hinduísmo que ele milita, que ele batalha tanto contra a igreja, tanto quanto aos muçulmanos. São militantes hindus, grupos terroristas. Não somente isso, as pessoas também migram por causa de desigualdade social. Imagina o mundo como era há 100 anos. Uma pessoa que tivesse passando necessidade, tivesse precisando de ajuda médica, que no seu país não tem, como é que ele conseguiria atravessar uma fronteira? Era muito difícil, lembra? Nós estamos falando da idade das charretes ainda, de cavalo, dos navios a vapor. Muitas pessoas precisavam sair, mas não conseguiam, porque não tinha como. Agora, hoje, existe o quê? Existe um fenômeno da mobilidade. Hoje, uma pessoa sai de um lugar, vai de navio, avião, carro, caminhão e assim por diante. Então, há uma mobilidade muito maior. E aí você não consegue conter, segurar mais as pessoas num lugar. A não ser que construam o quê? Muros. Lembra que a pergunta que eu disse que ia repetir várias vezes? Aonde estão as fronteiras? Então, onde tem fronteira também tem muros. As pessoas, basicamente, elas migram pela última frasezinha ali. Instinto de quê? Sobrevivência. As pessoas saem da sua terra, saem de onde nasceram, porque elas querem viver. Esse é o maior dos motivos. E aí nós chegamos numa outra palavrinha grega. Crente gosta de grego, né? Pastor, então, seminarista é apaixonado por grego. Mas essa é uma palavra que vale a pena aprender. Diáspora. Diáspora é uma palavra grega que está sendo usada há muitos dos nossos dias, que significa o quê? Dispersão. Dispersão. Se eu falei que sempre houve migração na história da humanidade, que as pessoas saem de um lugar para outro por causa de sobrevivência, sempre houve diáspora. Por exemplo, a diáspora do povo judeu. A gente fala bastante na escola dominical. O povo foi expulso da Palestina e foi espalhado. E aí tem as congregações da diáspora judaica por todo o Império Romano. Lembra da escola dominical? Então, é isso aí. Dispersão, sempre houve diáspora. Mas por que eu estou trazendo esse dado e esse gráfico? Porque os estudiosos estão falando para nós que, apesar de sempre ter havido diáspora, migração, nunca a diáspora foi tão grande como agora. Ou seja, se antes eram de um país para outro, coisa localizada, agora é de todos os países para todos os países. Você tem um movimento que não é mais coordenado, não é mais, inclusive, mensurável. É muito difícil de você saber exatamente quantas pessoas estão em movimento, porque são milhões, na verdade são bilhões. Olha só, esse número aqui, 232 milhões de pessoas, 3,2% da população mundial, não está no seu próprio país. Mas, se você contar as pessoas que não estão na sua própria cidade, onde nasceram, você coloca mais 700 milhões. E aí a gente chega perto de 1 bilhão de pessoas que não
estão mais no lugar onde nasceram. Então, há uma dispersão enorme. E assim, antes de mudar o quadro, vou fazer uma pergunta. Você acha que no meio desse povo todo que está se movimentando, só tem não crente? Você já parou para pensar que no meio desse povo todo que está se mudando para cá e para lá, tem nossos irmãos na fé? Você já parou para pensar nisso? Considerar essa possibilidade? Será que a igreja também está em movimento? Sim, e como está? Mais inclusive do que os outros. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, os nossos irmãos na fé, como diz ali, aqueles que são perseguidos, a igreja perseguida, nós somos, como igreja, um dos povos que são mais forçados a se mudar. Então, sim, quando você vê aquelas imagens, essa semana, infelizmente, milhares de pessoas afundando lá no Mediterrâneo, aqueles barcos, sabe aquelas cenas terríveis no Oriente Médio, pessoas saindo da sua cidade. Lembre-se que no meio daquele povo está a igreja. Meu irmão e seu irmão na fé estão ali em movimento. E aí vão fazer uma distinção. Existe o migrante e existe o refugiado. Qual a diferença? Migrante é uma pessoa que escolhe sair. Ele vai em busca de um emprego, ele vai em busca de um tratamento médico, ele vai em busca de uma oportunidade. Ok, mas é uma opção dele. A diferença é que o refugiado, ele não escolhe. Ou seja, ele não tem alternativa. Ou ele sai, ou ele morre. A questão aqui é sobrevivência, é vida. Então, uma grande distinção. Quando você ouvir a palavra refugiado, normalmente a gente tem um preconceito. Por quê? Você já parou para pensar que refugiado parece que a pessoa está fugindo, né? E aí pessoas que fogem a gente acha que é criminoso, bandido, não é assim? Ah, por que está fugindo? Já fala direto, né? Está fugindo, fez alguma coisa errada. Mas não, o refugiado não é alguém que fez a coisa errada. O refugiado é alguém que está fugindo para salvar a vida, para proteger a vida da família. Eu vou falar alguns casos aqui que você vai falar assim, meu Deus, isso existe? Existe. Então, qual a diferença entre o migrante e o refugiado? Quem pode me dizer? Quem é o migrante? Aquele que escolhe. O refugiado é aquele que é forçado. Tem uma outra palavra que você também, é bom, você já vai sabendo, deslocado interno. Deslocado interno o que é? É a pessoa que sai da sua cidade, mas permanece no seu país. Por exemplo, a guerra da Síria. Você ouve falar, notícia todo dia. São milhões de refugiados, 5 milhões de refugiados e 6 milhões de deslocados internos. O que é isso? 5 milhões de refugiados porque o refugiado é quando ele atravessa uma fronteira. Então ele sai da Síria, ele vai para a Turquia, refugiado. Ele sai da Síria, vai para o Líbano, refugiado. Sai da Síria, vai para a Jordânia, refugiado. Agora, e quem sai de Homs, que é uma das cidades sírias, e vai para uma outra cidade no litoral, que chama Latáquia? É refugiado? Não, é deslocado interno. Por quê? Porque ainda está dentro das fronteiras do seu país. Bom, tem mais ainda um número importante para você lembrar. 65 milhões, lembra que eu falei de uma nação que está surgindo? É exatamente essa. 65 milhões de pessoas. Se fosse um país, era maior do que Portugal, maior que Espanha, maior que França, maior que Inglaterra. É de fato uma nação. 40 milhões de deslocados, 28 países, a sua maioria. Síria, 6,6 milhões de refugiados. Colômbia, 6,7 milhões. Ué, mas tem Estado Islâmico na Colômbia? Tem guerra na Colômbia? Tem o narcotráfico. Tem o narcotráfico que faz guerra.
E por conta disso, aqui do nosso lado, nós temos um país muito querido, que tem milhões de pessoas que foram forçadas a deixar o seu país por conta do narcotráfico. E aí 21 milhões de refugiados, esse é o número total. Mas aí também, para você ficar bem esperto, isso aí é pergunta para vestibular, tá? E os apátridas? Quem são os apátridas? Quem é bom de português aí já sabe, né? Sem pátria. Por exemplo, coisa que acontece todos os dias hoje. As famílias que tiveram que sair da Síria por causa da guerra, do Estado Islâmico, caiu bomba, eles foram para onde? Vamos supor, foram para a Jordânia. Atravessaram a fronteira, o deserto, andaram, caminharam, chegaram lá, naquele acampamento enorme, 100 mil pessoas. Sírios que estão morando na Jordânia. E ali está a família vivendo, os pais, os filhos, a esposa fica grávida e nasce um filhinho. Esse filhinho, ele vai ter qual nacionalidade? O RG dele vai ser de onde? Vamos fazer o contrário, que a gente ouve bastante. Por exemplo, as famílias africanas ou haitianas que vêm para o Brasil, chega aqui, a esposa engravida, tem um bebezinho. Qual vai ser a nacionalidade do bebezinho que nasceu aqui no Brasil? Brasileiro. Vai ser um brasileirinho. Vai torcer para o Palmeiras. Amém ou não? Não. Forcei, tá bom. O Brasil tem uma lei que permite que toda pessoa que nasce no Brasil é brasileiro. Ponto final. Se os pais são haitianos, são sírios, e depois eles querem registrar essa criança também no seu país, aí ela tem dupla nacionalidade. Mas, em primeiro lugar, ela é brasileiro. Com muito orgulho, com muito amor. Isso é muito bom de falar. Eu falo isso de boca cheia, porque isso é uma distinção. Porque nós não rejeitamos ninguém. Chegou aqui, nasceu aqui, é nosso povo. Isso é um dos fatores que faz da gente um povo, diferente de em outros lugares. Eu estava falando daquela família síria que saiu e foi para que país mesmo? Vocês estão acordados, hein? Que legal. Jordânia. Qual vai ser a nacionalidade da criança? Não tem. Por quê? A Jordânia não reconhece o nascido lá. Ok, ela não reconhece, então não tem registro, não tem certidão de nascimento, não tem identidade. Se quiser, o que eles falam? Volta para a Síria e registra lá. Só que lá tem bomba. Para eles chegarem já foi difícil. Então, cria-se um novo tipo de gente, entre aspas. São chamadas apátridas. Gente que não tem identidade. O caso mais dramático que eu conheci, alguns meses atrás eu sentei com uma vovó, os filhos e uma netinha. Eles vieram da Síria, de Damasco. E essa mulher, com 72 anos de idade, ela me mostrou o documento que ela tinha, eu pedi, é parte do meu ministério, acolher, ajudar essas pessoas. Ela me mostrou e falou, isso aqui é o que eu tenho. E aí eu vi, e ela falou, note bem, isso aqui não é um passaporte, isso aqui é um documento de identificação, porque eu não tenho país. E sabe de onde ela era? Ela era da Palestina. Em 1948 foi criado o Estado de Israel, lembra-se disso? A gente, Só que para que o Estado de Israel pudesse ser criado, 800 mil pessoas que moravam ali tiveram que... Eles não foram convidadas assim, dá licença. Não, eles foram expulsos. Uma história triste. 800 mil pessoas foram tiradas dali e espalhadas em vários lugares. Eu encontrei uma vovó, que ela era pequena quando isso aconteceu. E ela chorava falando disso. Ela é uma apátrida, gente que não tem pátria. Como milhões de pessoas. Agora, presta atenção. Você acha que isso é importante ou não?
Imagine se você não tivesse uma carteira de identidade, não tivesse um país que te reconhecesse. Quem é você? E aí é uma porta que a gente pode falar para essas pessoas. Ainda que os seres humanos não reconheçam, você pode ter uma cidadania. Porque o sangue de Jesus foi derramado por você e você tem uma nacionalidade diferente, uma diferente cidadania. E por causa dessa cidadania, você pode ser meu irmão e minha irmã na fé. Nós podemos ser da mesma família. E aí já é uma porta de ministração, de serviço, de evangelização, porque são milhões. Qual é a velocidade que esse povo está crescendo? Olha só o gráfico. Embaixo, 2010. Está bem escurinho aqui, do lado esquerdo, 2010, 2011, até em cima, 2014. E aí, a velocidade de pessoas que tiveram que sair da sua casa por dia. Por dia. Então, em 2010, 10.900 pessoas eram forçadas a sair da sua casa por dia. Em 2014, esse número estava em quanto? Ali em cima? 42.500. Então, você que é bom de matemática, faz uma conta comigo. Eu já fiz a minha lição de casa, agora quero ver se é bom de matemática. Em um mês, no final de 2014, ou seja, janeiro de 2015, 30 dias, quantas pessoas foram forçadas a sair da sua casa? Em um mês. 30 vezes 42.500... mais de 1.200.000 pessoas em um mês. Não são pessoas que escolheram, eu estou falando aqui de refugiados, gente que foi forçado a sair. Em um mês, eu pergunto a você, qual a população de Vitória? Junta Vila Velha, junta Serra. 1.600.000. Isso, vamos arredondar. Em 45 dias, você evacua a cidade de Vitória. Essa é a velocidade dessa onda. Imagina. Em 2 meses, a grande Vitória. Então, nós estamos falando, não é de algo assim pequeno. Existe uma coisa terrível acontecendo nos nossos dias. Chama-se essa nação de refugiados. Se você quiser outro cálculo, por minuto, quantas pessoas? 24 pessoas por minuto são desarraigadas. E aí as guerras, você pode ver os locais onde isso está acontecendo. Não é só lá no Oriente Médio, no Iraque, na Síria, ali também na África. Inclusive hoje, o maior número de pessoas é justamente Sudão. E no Sudão, existe uma grande porcentagem de cristãos que estão saindo por conta de guerra, de perseguição. Então, hoje, não é só lá no Oriente Médio. E aí a gente vê essas cenas. Eu achei muito interessante a família pomerana carregando a mala. Não, eu vou, por favor, eu preciso tirar uma foto com vocês. Não, porque eu vou mostrar para o pessoal que trabalha comigo, para quem eu ajudo, os africanos, os sírios, porque eles acham, não, aqui ó, já tem gente chegando aqui no Brasil já faz muito tempo. Pode ser uma foto no final, obrigado. As rotas por onde esse povo tem que sair. Quem é bom de geografia aqui? O que tem ali no norte da África? A África vocês sabem, né, que é ali, né? Tá bom, legal. Não, porque, sabe como é, né? Vamos garantir. Ali é a África, e ali existe um negócio que eu já falei, né? Um acidente geográfico, que é o quê? O deserto do Saara, que está crescendo. Então você imagina que as pessoas saem de perseguição, de bomba, e tem que atravessar o deserto. Como é que eles atravessam o deserto? Nesse tipo de condução. Agora imagina mulher, criança, grávida no meio disso. Olha só.
Imagine você andando dias, porque são milhares de quilômetros, 4, 5 mil quilômetros para atravessar, andando desse jeito. Então, muitos, milhares morrem no deserto. E aí, quando chegam, no final do deserto, chegam no Mediterrâneo, para chegar na Europa, tem que atravessar o Mediterrâneo. E aí, faz o quê? Eu não falei. Antes dele entrar no barco, ele tem ainda que lutar com isso aqui. Você sabe o que é isso? Se eu mostrar só essa foto para você e perguntar, o que é isso? O que você vai me falar? É um presídio, não é? Não. Eles mudaram o nome. Eles chamam agora de centros de contenção. Centro de contenção. O que são centros de contenção? São prisões, presídios que as nações ricas estão construindo. Eles não falam para você nem para mim, a imprensa não noticia isso porque não é vantagem para ninguém, mas existem milhares de centros de contenção na Europa, em Israel, na Austrália, nos Estados Unidos. Estados Unidos, quer saber quantos centros de contenção existem nos Estados Unidos? 32 mil. 32 mil centros de contenção. E aí, o presidente que eles têm lá, quer construir mais muro. Ok, fecha parênteses. Centro de contenção, a pessoa chega ali, ela é presa, ela não existe. Lembra que muitos não têm nem documento? Então, são anos e anos que a pessoa passa ali. Morre ali. Falei que a igreja também estava no caminho, né? Estava na estrada. Imagine um cristão num lugar como esse. Nosso irmão na fé. O presbiteriano lá. Que saiu de algum lugar, de alguma vila, e chegou nesse lugar que 99% das pessoas são muçulmanas. O que eles fazem com os nossos irmãos na fé ali dentro? Não queira saber. Terrível. Terrível. Eu recebi um telefonema há alguns meses de um pessoal que trabalha na ONU, perguntando se a gente poderia receber aqui no Brasil 5 jovens da Eritreia. Eritreia é um país ali do norte da África. A igreja é grande lá, mas é muito perseguida. E esses jovens saíram, atravessaram o deserto, estavam na Tunísia, num desses lugares aqui. Como é que chama isso? Centro de contenção. 5 jovens eritreus numa prisão, num centro de contenção na Tunísia. E eles, pela graça de Deus, foram descobertos porque eles estavam sendo espancados. E a pergunta é: vocês podem receber no Brasil? Sim, podemos. Irmãos na fé, nessa situação. E aí tem um outro quadro também que você precisa saber. Esse é um bairro de uma grande cidade síria, chamado Damasco. Damasco é a capital da Síria. E Yarmouk é um bairro de Damasco. Eu recebi algumas famílias de Yarmouk. Lembra aquela vovó que eu falei que tinha 72 anos, não tinha documento? Ela era de Yarmouk. É um bairro muito bom. Era um bairro muito bom. 180 a 200 mil pessoas. Então, é um bairro considerável, né? Rico, classe média, na capital da Síria. Veio a guerra, eles começaram então a cercar esse bairro. Cercaram com muros, e aí cortaram eletricidade, cortaram água, cortaram gás, cortaram entrada e saída, e começaram a bombardear, dia e noite. Essa foto foi tirada em 2014, quando a ONU foi autorizada a entrar com ajuda humanitária. Essa é a foto da distribuição de alimentos. Tem outras fotos, piores que essa. Mas aqui é gente que está na fila para comida. Eu recebi, eu falei, 4, 5 famílias desse bairro. Sabe como eles conseguiram sair? Dando propina para os guardas. Deram um anel, deram o que tinham, carro, dinheiro, e aí subornaram os guardas e conseguiram escapar.
Aí eles falaram das histórias. Ok, não tem alimento, então os animais de estimação são os primeiros a ir para a panela. Acabaram os animais. Então as plantas que tinham. Acabou a planta, acabou grama. Sabe o que eles estavam fazendo para comer? E ainda fazem, porque isso aqui ainda existe. Eles fervem um pouquinho de água que eles conseguem com areia, para dar sustância. Aí fica um caldo, tipo uma sopa. Eles coam e tomam aquilo, para ver se alguma coisa... As fotos que tem de gente passando fome ou morrendo são terríveis. Agora, como é que nós... A pergunta é, aonde estão as fronteiras? Lembra que eu falei? Aonde estão as fronteiras que isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos? E a sociedade, o mundo não está vendo isso, faz de conta que isso não está acontecendo. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. João 10. E eu queria que você ouvisse o nosso Senhor Jesus falando algumas coisas. Vamos ficar em pé? João 10, a partir do verso 11. Jesus falando: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Lembra que eu falei a palavra grega? Diáspora? Está aqui. Anota aí, se seminarista já pode. Ele foge, porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Jesus repete a mesma coisa, verso 14. Eu sou o quê? O bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vou repetir esse verso 16. Jesus falando: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Pode sentar-se, querido. Você crê mesmo nessa palavra de Jesus? Então nós vamos glorificar Jesus. Por quê? Porque as suas ovelhas, que estão nesse caminho todo que a gente viu, elas vão reconhecer a voz de Jesus, não vão? Porque Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. No início desse texto, Jesus fala que elas conhecem. Quando o pastor chama, ele chama pelo nome, e elas identificam. Então você pode glorificar junto comigo, porque as ovelhas que estão dispersas de Jesus no meio dessa multidão, elas vão ouvir a voz de Jesus, não vão? Amém? Vão ouvir. A pergunta é: como é que Jesus vai falar para essas ovelhas que estão nesse caminho? Essas ovelhas dispersas, que não são desse aprisco. A gente conhece o texto. Sabe que Jesus estava falando ali em relação aos judeus, que ele tinha um outro ministério que extrapolava as fronteiras do povo judeu. Num primeiro momento, Jesus falou para os discípulos: não vão às aldeias dos gentios.
nem entrem nas aldeias dos samaritanos. Fiquem e preguem somente nas aldeias judaicas. E os discípulos obedeceram, Mateus 10. Ok, mas houve um momento em que Jesus falou para os discípulos, o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Houve um momento que Jesus disse para os discípulos, vão e façam discípulos entre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu tenho ordenado. E eu quero dar uma boa notícia para você. Tem gente que está se convertendo na estrada. Eu vou deixar para amanhã no final, tá? Mas eu já vou adiantando. Tem gente que está sendo batizado no caminho, no meio do deserto. Tem gente que está ouvindo o Senhor Jesus falar. À noite, Jesus tem aparecido para as pessoas no meio do campo de refugiados. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Pois bem, glória a Deus, Jesus está no comando e Ele tem se revelado. Agora, existe uma tarefa que cabe a mim e a você. Seguir as pegadas de Jesus. Amém? Estamos em João, né? João capítulo 20. Vamos lá. João capítulo 20, verso 21. O que Jesus diz aí? Jesus ressurreto, aparece aos discípulos que estavam reunidos ali, com medo, e diz, paz seja com vocês. E aí em seguida ele diz o quê? Assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Então Jesus foi enviado em busca das ovelhas perdidas. Amém? E agora Jesus chega para os seus discípulos e fala, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, o que vocês devem fazer? Vão em busca de quem? Das ovelhas. É claro isso para você ou não? Às vezes a gente precisa bater na mesma tecla, querido. Porque Jesus tem ovelhas ali fora. Ele já morreu por elas. O sangue já foi derramado. O preço já foi pago. O perdão já foi declarado. Mas ela precisa ouvir. Alguém precisa falar. Alguém precisa estar do lado dessa pessoa e perguntar como você vai. Posso fazer alguma coisa por você? Posso orar por você? Você conhece a palavra? Você já ouviu falar de Jesus? Essas ovelhas de Jesus estão no meio da gente. Estão no meio desse povo também, dessa multidão. Mas eu quero primeiro fazer uma aplicação para aquelas que estão do nosso lado. Aqui no bairro vizinho, como é o nome do bairro que tem a Chácara Parreiral. Glória a Deus por esse trabalho. Fui muito edificado por esse testemunho. Que Deus abençoe. Continuem lá, continuem firmes. Se puder, vai ajudar. Glória a Deus, o pastor já liberou. Amém, fui muito abençoado por isso. O irmão aqui deu testemunho que o conselho está abençoando, o pastor está abençoando. Então, abençoe você também, vá lá, ajude. Amém? São pessoas que estão do nosso lado, que a gente pode compartilhar. Agora, e esses milhões que estão aí? Como é que a gente vai fazer? A boa notícia que eu quero dar para você, eu vou passar uns slides aqui. Amanhã eu falo sobre esses que eu estou passando, tá? Para mostrar uma foto. Essa família, ela veio daquela região, lá do norte da Síria, fronteira do Iraque, onde o Estado Islâmico estava sequestrando, estava fazendo coisas terríveis. E essa foto aqui, sabe de onde é? É do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Fui eu que tirei. Essa mulher veio, conta quantos filhos ela tem ali.
Quantos você vê? Mas tem mais um. Ela estava grávida. Ela não falava uma palavra de inglês nem de português. Para ela chegar até o saguão, a aeromoça teve que trazê-la. E eu fui alertado 2 dias antes por um pastor lá da Jordânia, onde ela estava. Então ela estava da Síria, por causa do Estado Islâmico ela teve que ir para a Jordânia, e da Jordânia ela teve que vir para o Brasil. E o pastor que acolheu ela lá na Jordânia ligou para mim e falou: pastor José, tem uma mulher chegando, está com 4 filhos, ela não tem nenhum contato, eu dei o seu telefone, ela vai chegar e vai te procurar. Legal, bom. Aí a aeromoça vem, chega e fala, o senhor é o responsável por isso? Eu falei, sim. Já sabia, imagina, uma mulher com 4 filhos chegando. E aí a aeromoça falou para mim assim, eu acho que ela está grávida. Estava grávida. A primeira coisa que ela fez, aquela bolsa ali, ela tirou uma pasta de documentos. Documentos da ONU, atestando que ela era uma refugiada. E ela tentava falar comigo, refúgio, refúgio, refúgio. Eu falei, eu sei, eu estou aqui para ajudar. Ela, refúgio, refúgio. Eu falei, eu sei. E aí eu gastei todo o meu árabe, que eu sou super fluente em árabe. Ana Assis Youssef. Ah, gostou? Ana Assis Youssef. Ana, eu. Assis, pastor. Youssef, José. Então, eu sou o pastor José. E eu, assim, orando para o Espírito Santo convencer que tudo esse árabe, que ela estava em boas mãos. Mas o Espírito Santo queria trabalhar no meu coração. E ela não acreditou. E ela não queria ir comigo. E eu olhando para aquelas crianças, assustados, 2 adolescentes, super assustados, e tentando convencer, e não tinha ninguém que falasse árabe ali, eu não conseguia contato telefônico, e a gente ficou uma meia hora tentando e orando, e essa chorando, ela começou a chorar. Eu também vou chorar também. Não, o que a gente faz? Como é que eu consigo convencê-la? Eu sei que o plano era o seguinte, eu tinha conseguido um lugar, uma chácara para ela ficar, por uns 2 ou 3 meses, até eu conseguir um lugar. Só que era em outra cidade, Grande São Paulo. Guarulhos, eu ia atravessar a cidade até Parelheiros. Quem conhece sabe. É Zona Sul, extremo da Zona Sul. Lugar de mata. Eu falei, sexta-feira à noite, 7 horas da noite, eu vou chegar lá 11. Falei, aí que ela não vai confiar em mim mesmo. Aí liguei para casa. Falei, olha, eu estou com um problema aqui, ora aí, mas nós estamos indo para o plano B. A minha esposa já sabe qual é o plano B. E ela falou, nem vem. Você já ouviu isso também, não? As mulheres sabem o que é isso. Nem vem. Por quê? Porque por várias vezes o plano B equivale, não é o plano A. Eu falei, mas você não está entendendo. Ela está desesperada, ela nem quer entrar no carro. Ela falou, você sabe. E aí eu vou falar aqui, entre nós, missionário. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei viver na fartura e sei viver na diversidade. Aquela era uma semana da diversidade. Não tinha nada na geladeira, não tinha nada na despensa. Missionário também passa por essas semanas. E ela falou, você sabe, nós não temos nada. Aí eu falei, não querida, você não está entendendo. Não tem como fazer isso, eu não consigo levar ela para Parelheiros, ela vai surtar. Eu sei que minha esposa falou, olha, vê o que você consegue. Eu falei, eu não sei o que eu consigo. Falei, né, isso eu falei com o Papai do Céu. Não sei o que eu consigo, o senhor deve ter um plano, porque eu não sei. E saí dali, graças a Deus ela conseguiu ir até o carro, mas continuava chorando, e eu com medo que ela desse a luz no carro. E eu liguei de novo, na verdade a minha esposa que ligou. No meio da marginal, estava indo para casa, depois de uns 15 minutos, ainda bem que ela ligou rápido, ela falou, olha, pode trazer. Eu vou encurtar a história porque são muitos detalhes, mas eu não disse, né, mas vou falar. Essa é uma família muçulmana. Aquele menino do lado esquerdo aqui da foto, o mais alto que está do lado dela,
ele foi sequestrado pelo Estado Islâmico e ficou desaparecido por 1 ano. Eles saíram da aldeia deles, lá no norte da Síria, foram para a Jordânia sem ter notícia do menino, pensaram que o menino tivesse morrido. Até que alguém da aldeia ligou para eles e falou: olha, o Estado Islâmico está lá e acho que se você conseguir dinheiro, eles aceitam resgate. Eles pagaram um resgate de $2.000 pela vida do menino. Nem preciso dizer as loucuras que eles devem ter feito para arranjar $2.000 sem estar trabalhando num outro país, mas conseguiram trazer. Então você imagina o que é essa mãe grávida, com um filho que já tinha ficado longe dela durante 1 ano, que ela teve que pagar um resgate, e o marido, também não contei. Por que o marido não está na foto? Porque ele se vendeu como escravo para pagar as passagens deles. São algumas das loucuras que estão acontecendo hoje. Alguém chegou para ele e falou: você quer ajudar a sua família? Você quer mandar a sua família para o Brasil? Tá bom, você trabalha para mim durante 2 anos. E aí fez os cálculos lá, ganhando como se fosse um escravo, e ficou na mão desse senhor. Mas veio, conseguiu comprar passagem e está aí, a família está aí. Encurtando a história mais ainda. Essa família foi recebida por uma igreja em São Paulo acolheu. Levantou o dinheiro, pagou a dívida que o marido tinha, pagou a passagem, o marido veio. Conseguimos trabalho, os 3, o marido e os 2 filhos maiores estão trabalhando. A criança que está na barriga é uma menininha, nasceu, Sara. Linda, linda, linda. E aí você pergunta: tá bom, pastor, eles já se converteram, já foram batizados? Ainda não. Ainda não. Mas eu confio na obra. A gente acabou de ler o quê? Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas o quê? Ouvem a minha voz. Então, eu estou fazendo o meu papel. Meu papel não é de converter. Meu papel é de fazer o quê? Acolher, abrir as portas, abençoar. No processo, o Espírito Santo vai trabalhar. Essa é a minha fé. Será que uma igreja desse tamanho aqui na cidade de Vitória pode acolher uma família? Fala, Deus. Fala, Senhor. Você só vai saber na hora que isso acontecer, na hora que tiver um caso, porque eu não planejei receber essa família. Mas no momento que a oportunidade apareceu, ou seja, eles chegaram na minha frente e não tinha o que fazer. Aí não é questão de opção, aí é questão de a gente saber. A minha oração é que a gente possa abrir os olhos. E eu comecei a colocar um pouquinho, são só algumas pitadas. Vem amanhã de manhã, amanhã à noite a gente vai continuar falando. Mas eu quero que você pergunte para você: aonde estão as fronteiras? Será que a gente não vai, por exemplo, eu recebi uma família muçulmana na minha casa. 5 horas da manhã, o menino acordou, bateu na porta do quarto, ele me pediu uma vasilha de água. Para quê? Para lavar os pés, para fazer oração. Às vezes nós somos confrontados com aqueles que a gente recebe. Será que a gente pode ser bênção para eles? Feche os seus olhos, deixa eu. Pai querido, eu creio na Tua palavra. Eu creio que o Senhor Jesus está vivo à direita do Pai. Eu creio que as ovelhas que o Senhor já comprou com o Teu sangue, Senhor Jesus, elas estão aí. Pai, muitas delas estão ansiando ouvir a Tua palavra, o Teu chamamento, ouvir a Tua voz. Pai, muitas estão em momentos dramáticos, em circunstâncias terríveis. Pai, em nome de Jesus, desperta o Teu povo para ir até em direção a essas ovelhas, Senhor. Dá a nós, dá a mim, Senhor, a coragem necessária, Pai, o desprendimento necessário para sair e falar do Senhor livremente.
Nós temos liberdade no nosso país, nós podemos fazer ar livre, nós podemos fazer, ai, quanta coisa. Criança, a gente junta criança, a gente junta adolescente, jovem, a gente junta casal, nós temos liberdade de agir, de testemunhar. Pai, em nome de Jesus, derrama um amor tão grande no nosso coração que a gente não consiga ficar em nós mesmos. Pai, que a gente não consiga. Detona, Senhor, com as barreiras do nosso coração. Detona com as barreiras dos nossos olhos. Enche-nos do Teu Santo Espírito, para a Tua honra e para a Tua glória. Em Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, queridos. Antes da oração final, queridos, alguns avisos importantes. Nossa gratidão, nosso carinho a você que veio.